Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana, saboreamos a história de 75 anos da empresa que produz o licor Beirão. Veja para já o retrato da empresa. A empresa J. Carranca Redondo foi criada em 1940, mas a história do licor Beirão remonta ao final do século XIX. Um caixeiro viajante de vinhos do Porto, que estava de passagem pela Lausanne, apaixonou-se pela filha de um farmacêutico. Na farmácia eram vendidos licores naturais, mas entretanto é promulgada uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em farmácias. O licor nunca deixou de ser vendido, mas foi batizado de licor Beirão apenas em 1929, numa homenagem ao Congresso Beirão, que se realizou nesse ano em Castelo Branco. No início da Segunda Guerra Mundial, José Carranca Redondo, com 24 anos, decide comprar a fábrica e a receita secreta do licor Beirão. A bebida é produzida na Quinta do Meiral, na Lausanne, distrito de Coimbra, uma quinta com 12 hectares, onde além da fábrica estão também plantadas a maior parte das plantas e sementes que fazem parte da receita do licor Beirão. Os restantes ingredientes, que não existem na quinta, são importados de países como Índia, Sri Lanka, Brasil e Turquia. A empresa nunca parou de crescer, nem de investir em publicidade. Arrojada e com humor em pano de fundo em todas as campanhas, o licor Beirão ficou conhecido logo nos anos 40 pelos cartazes colados à beira das estradas. Até ao 25 de abril, o licor Beirão representava apenas 10% do volume de vendas da empresa, mas a partir dos anos 80, a produção deixou de ser artesanal e passou a estar mais industrializada. Atualmente, a fábrica do licor Beirão produz 3,5 milhões de garrafas por ano. Está presente em 40 países e tem o mercado da saudade como grande consumidor de licor Beirão fora de Portugal. Dentro de portas, é líder nacional no consumo de bebidas espirituosas, à frente de 3 marcas de whisky internacionais. José Redondo, sócio-gerente da J. Carranca Redondo, é nosso convidado neste Grandes Negócios. É a empresa que produz o licor Beirão. José Redondo, seja bem-vindo a este programa. Muito obrigada por estar aqui connosco. Começo por lhe perguntar, o seu pai, José Carranca Redondo, comprou a fábrica e a receita original em 1940. Foi um visionário na altura? Sim, na altura foi. Ele começou a trabalhar na empresa. Aliás, voltando um bocadinho atrás, o licor Beirão começou a ser fabricado numa farmácia ainda no século XIX. Em 1910 saiu uma lei que proíbe o fabrico de bebidas alcoólicas em farmácia. Portanto, antigamente os licores eram feitos em farmácia exatamente para criar boa disposição, para substituir problemas estomacais, etc. Em 1910 a fábrica faz uma pequena fabriqueta na Lausanne e com 12 anos o meu pai esteve a trabalhar nessa fábrica. Trabalhou lá até aos 14, 15 anos. E em 1940, com 24 anos, decidiu, veja bem, em pleno começo da Segunda Grande Guerra Mundial, adquirir a fábrica. Foi aí que ele iniciou, vá lá, esta viagem de 75 anos que desaguou no maior e no melhor produto português de bebidas espirituosas, que é o licor Beirão. Onde é que ele é visionário? É que logo no primeiro ano, mesmo com a crise que havia, como deve calcular, os licores não se vendiam, ele decidiu começar a colocar cartazes, mandou fazer cartazes do licor Beirão, com um escadote e um balde de cola, andava na zona centro a colar cartazes à beira das estradas. Portanto, aí é que ele se torna realmente um visionário, um homem que acreditou que pode ter o melhor produto do mundo, se não souber publicitar, não o vende. Da mesma maneira que se fizer muita publicidade e o produto não for bom, realmente também não o vende. E sempre com humor. É uma das características da publicidade ainda nos dias de hoje do licor Beirão. Faz parte do ADN, digamos, da empresa, o humor. O meu pai foi sempre um homem, digamos, um lunático em termos de publicidade. Tudo o que se fazia de novo em publicidade em Portugal, o meu pai estava sempre atento e conseguia sempre transmitir muito humor a tudo o que fazia. Passou a sua infância na fábrica do seu pai, foi correndo pelos corredores desta fábrica, foi lá que cresceu? É verdade, eu a partir dos meus 10 anos de idade praticamente acompanhei sempre o meu pai, fui fazer os estudos normais do liceu, da universidade, mas todos os tempos livres eram passados lá na empresa. Portanto, e para si era lazer ou trabalho?
digamos, era mais lazer que trabalho. Realmente, em certos períodos, quando eu via os meus amigos a brincarem e a jogar à bola, a andar de bicicleta, etc., eu tinha que ficar na fábrica. Algumas vezes era considerado trabalho. Mas a maior parte das vezes o meu pai também me dava, em troca, muitas benesses que eu ia aproveitando, não só em termos daquilo que se usa agora, as bicicletas, motas nunca tive, mas o próprio automóvel, etc. Isso realmente levava-me a gostar de estar a acompanhar o meu pai. Alguma vez pensou em não seguir o negócio da família? Gostaria de ter sido outra coisa que não gerente da empresa que produz o licor Beirão? Isso é uma pergunta interessante, porque eu na faculdade estudei Engenharia de Máquinas. E estudei Engenharia de Máquinas na perspectiva de um dia podermos adquirir uma empresa de tratores que fabricava tratores na Lausanne e que possivelmente podia vir a ser adquirida, e a ideia era realmente tirar um curso de Engenharia para seguir essa via. Mas o licor Beirão, que agora é realmente o grande negócio da empresa, eu posso lhe dizer que na década de 50, 60 e na de 70, o licor Beirão não representaria mais que 10% do volume de negócios, de todos os negócios que nós tínhamos. Porque, que outros negócios tinha a empresa? Ora bem, o meu pai, quando adquiriu a fábrica dos licores, na altura já tinha uma fabriqueta de refrigerantes. Imediatamente começou a fixar cartazes e começaram a aparecer outras empresas que viam os cartazes do licor Beirão muito bem afixados, a pedir-lhe para fixar também os cartazes deles. Portanto, daí surgiu uma empresa de publicidade da fixação de cartazes, que na década de 60 e 70 seria a maior empresa do país a fixar cartazes ao longo das estradas. Eu posso dizer várias empresas com quem trabalhávamos, a FIPS, a Autosil, a Mabor, eram realmente boas empresas a quem nós prestávamos serviços. Das empresas da fixação dos cartazes surgiu a ideia de fazer outdoors. Então começámos a colocar outdoors do licor Beirão por todo o país. E imediatamente outras empresas também quiseram outdoors. Fizemos milhares de outdoors que eram colocados. Na altura não se chamavam outdoors, chamavam-se painéis de publicidade. E recordo perfeitamente que na década de 60, 61, 62, por aí, os outdoors do licor Beirão só tinham afixado a palavra licor Beirão. Foi quando eu lancei o slogan O Licor de Portugal. Na altura, os meus colegas na faculdade brincavam comigo, diziam: estás a dar o nome do licor de Portugal, tu não vais vender, o que se vendem são os produtos escoceses, ingleses, os franceses. E eu dizia, com alguma lógica, então, mas o licor Beirão é português, como é que eu lhe vou chamar? Como é que eu vou dizer que ele vem de fora e que quer vender? A verdade, veja que passados 60 anos, o orgulho que todas as empresas portuguesas têm em utilizar o nome de Portugal. Na altura também não era fácil utilizar o nome de Portugal associado a uma empresa. Atualmente nós verificamos que todas as grandes empresas portuguesas têm um orgulho enorme em utilizar o nome de Portugal. A empresa tem 75 anos de história. Tem sido difícil mantê-la de cariz familiar, mantê-la na família? Não, nenhuma dificuldade. Não digo que não tenha havido já inúmeras tentativas de adquirir, de tentarem adquirir a empresa, até porque é uma empresa neste momento de muito sucesso. Mas já teve várias propostas de compra? Evidente. Isto nos negócios, no mundo e sobretudo no mundo dos negócios do álcool, a compra e venda de empresas é uma coisa perfeitamente natural. E propostas de empresas estrangeiras? Também, claro. Também. Aliás, praticamente todas as empresas que nos tentaram aliciar com uma compra foram tudo empresas estrangeiras. Portanto, é natural que tenha passado alguma vez pela cabeça, digamos, de algumas empresas que podiam adquirir o licor Beirão. Não é fácil, digamos assim. Há tempos uma colega sua perguntava-me se eu alguma vez pensei em vender a empresa. Eu diria que a empresa para mim é quase como um filho. Fui lá criado. Criei lá os meus filhos. Os meus filhos, a partir dos 10, 12 anos, passaram a passar o tempo todo na empresa. A empresa situa-se dentro de uma quinta onde eu vivo, portanto, naturalmente, há uma relação... Quinta do Meiral. Há uma relação de proximidade muito grande entre a empresa e a habitação. Os meus filhos foram lá criados. Agora tenho os meus netos, tenho 10 netos, e devo-lhe dizer que todas as férias, pelo menos meia hora a uma hora, eles têm que ir à empresa. Portanto, estou-lhes a criar realmente essa dedicação. Até porque um dia, naturalmente, se eles seguirem as vias de cursos ligados à empresa, é natural que possam vir, se tiverem qualidade, que não entrarão na empresa por serem filhos do patrão ou por serem ligados à gestão, mas se tiverem qualidade é natural que possam vir a trabalhar na empresa. Como deve calcular, é completamente diferente. Os funcionários, os nossos colaboradores,
verem chegar um filho de uns administradores que passaram o tempo a acompanhá-los nos diversos setores da produtividade, é completamente diferente se eles nunca por lá tivessem passado e de um momento para o outro chegavam para dar ordens, para impor novas ideias. Normalmente os colaboradores não gostam disso. Portanto, os netos estão a ser educados exatamente como eu fui educado e como meus filhos foram educados. E muitas vezes, neste meio empresarial, ouvimos dizer que as empresas familiares têm uma gestão pouco profissionalizada e pouco virada para a ótica dos lucros, que é aquilo que, no final das contas, no final do ano, mais importa. Concorda com esta visão de que há mais dificuldade em profissionalizar a gestão de uma empresa familiar? Eu acredito nisso, até porque em alguns congressos onde já estive, muitas vezes coloca-se a questão de saber se é melhor o filho de um administrador ir fazer um grande curso a um estrangeiro, a uma Harvard, a uma Suíça, etc., ou perder o tempo livre, fazer um curso numa universidade portuguesa e ocupar os tempos livres na empresa. Eu sempre fui apologista que realmente a ligação de alguém ligado à família, a ligação dessa pessoa à empresa é fundamental para que num futuro ele possa entrar na empresa pela porta da frente. Mas tem que ter estudos relacionados com a gestão. É óbvio, ainda há pouco lhe disse e com razão. Eles terão que ter qualidade, eles não entrarão por ser filhos dos administradores ou dos gerentes. Eles terão que entrar pelo seu mérito próprio. Agora, quando entram por mérito próprio e já conhecem por dentro os pequenos quês, como deve calcular, uma criança tem uma capacidade de absorção de tudo o que vê completamente diferente de um adulto. E realmente eles andam por lá e eu até lhe posso contar uma história interessante. Os meus netos, quando acabam a visita e andar por lá durante meia hora, uma hora a fazer disparates, vão à loja, vão à linha de enchimento, andam por ali, teoricamente, digamos, em termos atuais, até seria quase um crime mandar uma criança de 10, 11 anos, 12 anos andar ali dentro da fábrica. Não é, eles andam a aprender muita coisa. Eles fazem um relatório todos os dias, quando estão na fábrica, de tudo o que veem. Tenho lá relatórios interessantíssimos e não tenho dúvidas que qualquer dos meus netos, um dia, se tiverem êxito nos estudos, serão e darão continuidade à empresa. Sei que a receita do licor beirão é um segredo bem guardado na família, mas sabe-se também que é composto por 12 néctares de fruta, plantas, sementes, muitas delas plantadas na própria Quinta do Meiral, onde está também a fábrica. Porquê esta preocupação de plantarem e terem ao vosso dispor e sobre a vossa alçada a maior parte dos ingredientes? É a forma de controlarem a qualidade também? Controla-se a qualidade, ao contrário do que disse, não são 12 plantas e sementes, são 13 plantas e sementes aromáticas. Nós temos algumas já de produção própria, que é muito mais fácil, realmente, e devo dizer, em relação àquelas que recebemos de outros fornecedores, têm realmente muito melhor qualidade. Nós controlamos essa qualidade e conseguimos realmente um produto cada vez com melhor qualidade. Mas está também sujeita à sazonalidade das colheitas, à meteorologia. Claro. Como é que garantem uma produção anual, sendo um néctar ou sendo um licor composto por substâncias naturais? Ora bem, sabendo quanto gasto por ano normalmente numa planta, eu faço as plantações em conformidade para ter aquela produção de plantas, seja da alfazema, seja da menta, seja de outras plantas que lá temos, de modo que, e normalmente até faço com alguma garantia, alguma margem de segurança, digamos assim. Mas se não acontecer ter quantidade suficiente para a produção do licor, as plantas virão de outras partes, como vem em todo. É um segredo tão bem guardado como o da Coca-Cola? Eu quase diria que é mais bem guardado que o da Coca-Cola, porque as plantas desde a década de 70 são sempre pesadas por mim. Agora tenho o meu filho mais novo, que também sabe. Era o que ia perguntar, quem é que tem acesso a esta receita do licor beirão? Eu e o meu filho mais novo. Obviamente haverá um plano B, na hipótese de nos poder suceder algum problema, há um plano B para podermos dar continuidade à receita. Mas a receita, digamos, em média 2 vezes por semana, sou eu que vou pesar as plantas. Sinto um prazer enorme em escolhê-las, em cheirá-las, em as colocar nos depósitos e enviá-las para a maceração. Até à década de 80, a produção do licor beirão era muito artesanal ainda. A partir de que momento é que decidiram e porquê que decidiram
tornar o processo mais industrial, em maior escala? Como lhe disse, dentro da empresa nós tivemos muitas indústrias, para além da publicidade, tivemos uma empresa grande de fibra de vidro que aproveitava para fazer os outdoors em fibra de vidro, na altura os painéis, publicidade, fabricámos barcos, carroçarias, etc., em fibra de vidro, e dessa empresa de fibra de vidro surgiu a empresa de sinalização rodoviária. Portanto, na década de 70 até meados da década de 80, seríamos a maior empresa portuguesa a fazer sinais de trânsito em todo o país. Dos sinais de trânsito também a refletorização. Fabricava muito material refletor, inclusive eu lancei um produto único, éramos nós os únicos que o fabricávamos na Europa, que era o líquido refletor. Se passar na zona centro, ainda lá há de ver muitas paredes com o símbolo Licor Beirão pintado com líquido refletor. Esse líquido refletor era feito por nós. Isto para dizer que até a meados do século, dos anos 85, digamos, meados dos anos 80, o Licor Beirão representava menos de 10% do volume de vendas de todos os negócios que nós tínhamos. E, portanto, o Licor não Beirão valia a era pena muito torná-lo industrial. evidente. O Licor Beirão era feito lá, digamos, pela minha mãe, com meia dúzia de funcionárias, tratava do fabrico, tratava da destilação, tratava da expedição, depois tínhamos um escritório pequeno que tratava da parte de faturação e da parte comercial. O Licor Beirão saía todos os dias através do caminho de ferro da Lausanne para a centena e meia de distribuidores que tínhamos por todo o país e portanto, foi assim que o Licor Beirão se foi mantendo dos anos 40 até meados dos anos 80. A partir de 85, com o advento das grandes superfícies, dos grandes players, nós entregámos a distribuição na altura à Macieira. Mais tarde a Macieira foi adquirida pela Sanman. Posteriormente a Sanman é adquirida pela Sigrams. Mais tarde a Pernod Ricard e a Alaia Domecq compraram a Sigrams e nós fomos sempre mais ou menos continuando a fazer a distribuição através destas grandes multinacionais. Depois, no começo do século... Mas já com um processo mais industrial, teve que ganhar dimensão a partir na daí, fábrica a partir para daí começar a produzir mais? Claro, começámos a parar todas as outras indústrias, aí um falhanço meu completo, nós também temos muitos flops, eu parei as indústrias convencido que os meus filhos, quando acabassem os cursos, recomeçariam com a indústria de fibra de vidro, com a indústria de sinalização, um erro completo, na medida que naquela altura, digamos, 4, 5 anos, uma empresa ficava ultrapassada. Agora não, ao fim de meio ano, uma empresa que está ultrapassada, mas naquela altura, digamos, 5, 6 ou 7 anos, a empresa era ultrapassada. E, portanto, quando os meus filhos regressaram, já regressaram para o Licor Beirão, porque o Licor Beirão começou a crescer, começámos a criar novas estruturas, novas linhas de enchimento e uma dedicação a 100% à marca. Portanto, ao Licor Beirão e à parte do marketing do Licor Beirão. E a empresa é agora praticamente monoproduto. Tem o Licor Beirão. E digamos, um produto residual, que é a aguardente de pera, que tem uma pera, um fruto é colocado dentro da garrafa. E isso traz dificuldades acrescidas para o desenvolvimento e para o crescimento da empresa ao longo dos últimos anos, o facto de ser monoproduto? Depende da perspectiva de como se vê. Muitas vezes um monoproduto tem o problema realmente de poder passar de moda ou de poder tombar por qualquer outro motivo, mas por outro lado, o Licor Beirão não teria a projeção que tem se nós tivéssemos mais 6 ou 7 marcas a trabalhar. Como deve calcular, isto no fundo é como uma família tem 3 ou 4 filhos, o amor tem que ser dividido pelos 3 ou 4. Se tiver só um filho, é tudo canalizado naquele filho. No fundo, como disse, é uma empresa familiar e nós canalizamos todos os nossos interesses e todas as nossas visões em termos de futuro para a marca. Portanto, estamos muito atentos ao futuro, estamos muito atentos a tudo o que se faz de novo, estamos muito atentos à qualidade do produto, que é fundamental, e sobretudo, à divulgação do produto. Portanto, tudo o que é marketing e publicidade, nós estamos, eu diria, 200% atentos. Em 2012, são os últimos dados que eu tenho, o consumo de Licor Beirão em Portugal ultrapassou os 2 milhões de litros, segundo os dados de uma Associação Internacional de Bebidas Espirituosas. Nessa altura, Portugal estava no pico da crise económica, logo o consumo das famílias foi drasticamente afetado por esta crise económica. Como é que o Licor Beirão passou por este período mais conturbado, de onde se espera que já se esteja a sair de uma forma mais ou menos consistente?
Aí há que reconhecer que houve ali um mérito extraordinário dos meus dois filhos. Sobretudo o Daniel, que entrou na empresa em 2000, com ideias novas, e que realmente conseguiu convencer, aliás, foi fácil convencer-me que realmente tínhamos que levar o Licor Beirão a uma classe mais jovem, e aí, com a entrada do Licor Beirão, com o aparecimento do Caipirão, e mais tarde do Morangão, começou a ser associado à juventude, às festas, ao bem-estar, ao prazer. Tem festivais também? Muitos festivais, começámos realmente a trabalhar muito bem. Portanto, foi natural que mesmo quando a crise apareceu, nós estivéssemos num período de crescimento. Portanto, as vendas não caíram? Não caíram. Mesmo em 2014 ainda conseguimos um aumentozinho pequeno, mas de 3%, que foi significativo, o que é muito bom realmente. E já sente uma recuperação mais acentuada do consumo este ano? Estamos estabilizados. Neste momento estamos estabilizados, onde estamos realmente a sentir um aumento bastante significativo no consumo é na exportação. E estamos realmente a aportar cada vez mais na exportação porque, como disse muito bem, sendo um monoproduto, não podemos estar sujeitos a um único mercado. Como sabe, as bebidas vivem muito das modas, vivem muito quase diríamos, de uma sazonalidade em termos de consumo, e nós temos que tentar contrariar essa ideia. E quando é que a empresa começou então a apostar na exportação? Bom, a empresa aposta na exportação desde 1977, digamos. Foi o ano em que se começou realmente a exportar um bocadinho mais. Mas nunca ultrapassámos... Logo a seguir ao 25 de Abril teve logo essa necessidade. Tivemos vários clientes dos Estados Unidos, na altura da Bélgica, sobretudo ali da Bélgica, da Holanda, vários clientes, da França também alguns clientes. Mas aí começámos com 3%, 4%, 5% e andámos muitos anos na casa dos 8%, 9% de exportação. Fomos subindo e atualmente a exportação já representa cerca de 24% do volume de vendas. E podemos associar os mercados de exportação aos mercados da saudade, ou já não há assim uma relação tão direta entre o consumo de licor beirão fora de Portugal e os portugueses? Ora bem, a exportação, quer queiramos, quer não, esteve sempre muito associado ao mercado da saudade. Não tínhamos ilusões, não é fácil um produto português, seja ele qual for, de entrar numa nação que não seja através do mercado da saudade. As empresas aí têm que ser inteligentes e têm que perceber e aproveitar essa dinâmica dos nossos imigrantes para lançarem o consumo interno. Evidentemente, o mercado da saudade na década de 60 e 70 representava ainda muito pouco. Normalmente os nossos imigrantes iam mais para trabalhar do que para poupar, iam realmente para forrar dinheiro. Não era para beber licor beirão. Não era para beber licor beirão, nem para passar tempos livres nos cafés, nem nos bares, nem nas associações. Atualmente isso é diferente. Atualmente quem imigra já imigra com outra qualidade, já imigra e já vai conviver com as pessoas autóctones. Portanto, é natural que consumam os produtos portugueses. E aí estamos a entrar num mercado mais dos autóctones, portanto, de cada nação. E aí também se nota a entrada em Espanha, em 2012, que não é um mercado muito tradicional de imigrantes portugueses. Aqui a intenção é mesmo conquistar os espanhóis? Exatamente. Aí é um mercado completamente diferente, aí não vamos trabalhar para o mercado da saudade, como é óbvio, e lançámos o licor beirão. Há a boleia também de Paulo Futre, que é conhecido em Espanha pelo futebol. Como é que estão a correr essas vendas em Espanha que entraram em janeiro de 2012? Estão a correr muito bem. Temos uma parceria com os Cafés Delta e realmente estão a correr muito bem e penso que vão ser mais dinamizadas num futuro muito próximo. Tinham a intenção de faturar 500 mil euros ao final do primeiro ano de vendas em Espanha. Qual foi esse valor, se já podemos fazer este balanço Eu não gostaria de falar em números, como deve calcular. Este programa vai ser visto pelos meus concorrentes, como tal, eu prefiro não falar em números. E em relação... Mas estamos a atingir esses valores. E sei também que tem um objetivo, quando entrou em Espanha, falou-se, além deste número de vendas para a Espanha, falou-se de um objetivo a 5 anos de que as exportações representassem entre 30% a 40% das vendas totais do licor beirão. Quando é que, sendo que já representam... 24% no último ano. 24%, quando é que calcula que cheguem a estes 30% a 40%, que era o objetivo a 5 anos? Olha, neste momento estamos a pensar em novos colaboradores.
estamos a pensar em novas fórmulas de exportação. Dizer-lhe quando é que poderemos atingir os 30%. Eu sinceramente, eu faço votos que dentro de 2 anos consigamos os 30%, mas não é nada garantido nos períodos atuais fazer Estou a pensar também em novos prazo. países? Sim, sempre, sempre. O licor beirão exportamos diretamente para cerca de entre 40 a 45 países, mas ele é bebido seguramente em mais de 80 países. Onde há um imigrante, através de outros distribuidores, em parcerias com outras bebidas, vai indo, evidentemente, não em grandes quantidades, diremos, há muitos países que recebem meia paleta ou uma paleta, mas ele realmente vende-se lá. José Redondo, para terminar, gostaria de lhe perguntar sobre projetos futuros para a marca Licor Beirão, para a empresa, se está previsto algum investimento novo numa expansão da fábrica, entradas em países, já me disse que estão atentos, aumento das vendas em Portugal, novos produtos depois do lançamento dos bombons de Licor Beirão no Natal? Estamos constantemente a inovar, ainda há pouco tempo inaugurámos uma nova linha de enchimento, ampliámos os armazéns, fizemos um novo armazém e, sobretudo, estamos muito atentos a tudo que se faz em termos de marketing e de publicidade. Não conseguiremos nunca aumentar as vendas sem sermos líderes. Devo dizer, ainda antes de ir para aqui, estive 2 horas com os meus filhos a estudar as novas campanhas que vão ser lançadas agora em agosto e depois em outubro. Portanto, estamos muito atentos a isso. Tudo indica que, em termos de novos produtos, temos algumas ideias que vão sair muito, muito brevemente. Ainda este ano? Ainda este ano. Relacionadas com o Licor Beirão? Relacionadas com o Licor Beirão, exatamente. José Redondo, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. Eu é que agradeço. E antes de terminarmos, veja os novos empreendedores que lhe damos a conhecer todos os dias aqui no ETV. Nós na Skog Eyewear fazemos óculos de madeira de bambu com lentes polarizadas de ótima qualidade e por um valor de venda entre 55 e 65 euros. Para além do que eu acabei de dizer, que se refere à nossa coleção principal, nós estamos a falar com artistas portugueses no sentido de desenhar edições limitadas. Já lançámos a nossa primeira edição limitada, que está disponível no nosso site, numa parceria com a street artist portuguesa Vanessa Teodoro, e a aceitação tem sido muito interessante e, portanto, aquilo que acabamos por fazer é, como eu referi, a ter a nossa coleção principal e depois dar a opção às pessoas de, em vez de terem um par de óculos igual a de tantos outros milhares de pessoas pelo mundo fora, poder ter um par de óculos que é praticamente único, uma vez que, por exemplo, no caso desta primeira edição limitada só há 50 unidades, por um valor abaixo de 100 euros. Muitas pessoas não sabem, mas o mercado de ótica a nível mundial, aproximadamente 80% das marcas relevantes são detidas por apenas uma empresa. É uma multinacional italiana que, como a esmagadora maioria das empresas que são tendencialmente monopolistas, seguiu o caminho de habituar o mercado a preços mais elevados do que seria necessário. E, portanto, hoje em dia as pessoas, infelizmente, continuam a achar normal pagar-se por um pedaço de plástico ou metal com lentes normais 120, 150, 200 euros e por aí fora. A nossa abordagem foi disruptiva face ao preço e a forma como chegámos à mesma foi através da venda online, ou seja, nós não vendemos através de lojas físicas, vendemos online. E a segunda inovação, se quiser, que trouxemos foi fazer óculos num material diferente, portanto, como eu referia no início, em madeira e em bambu, que tem diversas vantagens. Cada vez mais nós notamos que as pessoas, para além de serem consumidores de conteúdos, são também criadores dos seus próprios conteúdos, não é? Cada vez mais essa tendência se vem sentindo e, portanto, o Story vem exatamente facilitar a forma como as pessoas partilham as suas histórias pessoais através das redes sociais, porque é uma ferramenta que facilita em muito a criação de conteúdos. Nós temos um algoritmo que está patenteado e que, portanto, permite olhar para um grupo enorme de fotografias e fazer uma série de cruzamentos que possibilitam a criação de pequenas histórias de uma forma muito rápida nas redes. Mas transformam-nas em vídeo? Transformam-nas em vídeo. Nós estamos, no fundo, a caminhar para uma lógica em que cada vez mais a informação que os telemóveis têm sobre nós, no fundo, ajudam a criar estes pequenos vídeos que depois as pessoas podem partilhar nas redes. E para além disso, o que é que esta aplicação permite fazer mais? Permite, no fundo, que as pessoas partilhem as suas histórias. É basicamente o objetivo da aplicação, é no fundo possibilitar quase um veículo criativo para a criação de histórias pessoais.
isto é uma plataforma de emprego mais voltada para as áreas criativas. E dentro das áreas criativas, ao contrário do que se possa imaginar, é uma área bastante vasta, porque nós vamos desde a área da comunicação, por exemplo, a vossa área, às áreas das agências de publicidade, de design, arquitetura, digital, marketing. Portanto, andamos nesse território das áreas mais criativas. Nós, neste momento, temos profissionais muito especializados que estão à procura de trabalho e que nós podemos os direcionar para determinadas áreas. Há muitas ofertas no vosso site? Nós começámos dia 13 de maio, portanto, ainda podemos nos auto-apelidar de um projeto bebê. Estamos a ter algumas ofertas, mas nós não somos só um portal de ofertas de emprego. Nós temos mais serviços para oferecer e é nesses serviços que estamos a sentir que de facto fazemos falta no mercado. E estamos a falar de que serviços concretamente? Estamos a falar dos serviços de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, que é uma área que nestas áreas mais criativas faz muita falta, porque estamos habituados a consultoras de recursos humanos que são bons a avaliar competências comportamentais, mas depois falta-lhes e existe uma lacuna na avaliação de portfólios criativos e nós temos essa valência. Temos também serviços de formação, mais uma vez todos eles adaptados a estas áreas, com todas as condicionantes destas áreas, que às vezes é a falta de tempo e a agitação aqui da nossa área. Temos também serviços de coaching e temos também um serviço que é, no fundo, temos uma carteira de profissionais que já trabalham connosco há algum tempo, que podem servir de reforço a determinadas empresas. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.